poder decidir de forma livre e responsável se você quer ou não quer ter filhos. E caso você queira, poder decidir quando e quantos filhos você quer ter. Poder exercer a sua sexualidade de forma livre e sem sofrer perseguições ou ameaças por conta disso. Você poder tomar decisões a respeito do seu próprio corpo e ter acesso a informações de qualidade sobre saúde sexual e reprodutiva. Sabe o que todas essas coisas têm em comum? São direitos, nossos direitos. Eles fazem parte de um tópico chamado direitos sexuais e reprodutivos, que às vezes a gente fica um pouco confusa, um pouco confuso, sem entender direito o que é ou quais são, mas que estão lá garantidos na Constituição Federal. Vamos aprender mais sobre esse tema? Fica aqui comigo que nesse episódio do Desteoriza, a gente vai bater um papo massa e recheado de informações sobre direitos sexuais e direitos reprodutivos. Desteoriza, um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Eu sou Laís Ferreira, jornalista, pesquisadora, trabalho aqui na UFPE e vou me autodescrever para você que está me ouvindo. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho uma estatura mediana, 1,62, 1,63 mais ou menos. Tenho um cabelo castanho, um castanho escuro, ele é curto, cacheado, um pouquinho acima da base da orelha. Hoje eu estou usando tranças na parte da frente do meu cabelo e a parte de trás está solta, aparece um pouquinho dos cachinhos. Eu estou usando uma blusa de malha que algumas pessoas enxergam amarelo, outras pessoas enxergam verde neon, fica no misto de cores, e eu uso óculos, um óculos que tem uma armação preta puxada um pouquinho para cima, e estou usando fones de ouvido brancos. E hoje a gente tem uma dupla aqui que vai nos ajudar a desteorizar esse tema de direitos sexuais e reprodutivos. Eu vou começar chamando para se apresentar Mayara Mendes. Bem-vinda, Mayara. Muito obrigada por ter aceito o convite e, por favor, se apresenta para a gente. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, eu sou Mayara, sou assistente social de formação pela UFPE. Recentemente concluí o curso também de doutorado em serviço social e tenho discutido muito sobre essa questão dos direitos sexuais e reprodutivos. Eu sou uma mulher cis, de pele clara, cabelos cacheados medianos, né, passando um pouquinho do ombro. Eu uso óculos da cor azul, a armação. Estou com um fone de ouvido também do fio branco e estou utilizando uma blusa de manga gola alta listrada colorida. Bem-vinda, Mayara. Quem também participa com a gente nesse episódio é Felipe Reis. Bem-vindo, Felipe. Por favor, se apresenta para a gente também, por favor. Eu sou o Felipe Rios, sou professor do Departamento de Psicologia da UFPE, sou doutor em saúde coletiva, professor titular lá do departamento e coordeno o Laboratório de Estudos da Sexualidade Humana, LabExu. Hoje eu estou com um barbão, estou com meu cabelo é cacheado, ele está cortado, como a gente chama, degradê. Estou de camisa branca, essa é uma camisa indiana, não estou de óculos. Só fazendo uma correção aqui, chamei Felipe Reis, mas é Felipe Rios, então correção feita aqui, Felipe Rios. Quero começar a nossa conversa, gente, pelo caminho talvez mais fácil para a gente conseguir desteorizar esse assunto, que é um caminho que a gente sempre opta por fazer, que é perguntando o que é. A gente juntou aqui direitos sexuais e direitos reprodutivos, que são coisas que andam juntas, mas eu queria começar perguntando, para a gente ajudar a construir e desteorizar esse assunto, o que é. Queria começar perguntando a Felipe, quando a gente fala de direitos sexuais, Felipe, a gente está falando de quê? O que são direitos sexuais? Assim, é um campo bem amplo, né? Mas tentando sintetizar, é o direito de viver e expressar livremente a sexualidade, sem violência, sem discriminação, com respeito, claro. A gente vai sempre estar priorizando aí a capacidade de decidir entre os parceiros ou parceiras, o direito de escolher o parceiro, direito ou parceira, direito de afirmar sua orientação sexual e também de garantir proteção, né? Proteção de saúde, proteção contra qualquer forma de violação, de violência sexual, enfim. Então, é um conjunto de direitos que tem a ver com essa livre expressão da sexualidade. Perfeito. Então, já vou passar a bola dessa resposta aqui para a Mayara, te perguntando, Mayara, a gente falou de direitos sexuais agora com o Felipe, eu queria te perguntar, quando a gente fala de direitos reprodutivos, a gente está falando de quê? O que são direitos reprodutivos? Olá, direitos reprodutivos têm muita relação com os direitos sexuais, né, porque tem a ver com autonomia
autonomia, também conhecimento do corpo, também sobre a expressão da sexualidade, mas tem um elemento a mais que é sobre, no caso das mulheres cis, né, e das pessoas que gestam, sobre quando ter filhos, quantos filhos terão, se querão ter filhos. A gente vê que a questão da maternidade é uma imposição social muito grande na sociedade do modelo patriarcal que a gente vive, especial para as mulheres. Então, é quase que determinado que tem que ter filhos. Então, os direitos reprodutivos, ele vem muito nessa questão de reafirmar a autonomia sobre a decisão dos seus corpos, sobre a decisão sobre a sua vida reprodutiva. Tem a ver com prevenção de violências também, porque a maternidade ela não pode ser compulsória, né? Principalmente se ela é decorrente de uma situação de violência onde a pessoa não optou pela gestação, e tem a ver também com o uso e o conhecimento dos contraceptivos, né, que estão disponíveis na sociedade para justamente prevenir quando não se quer iniciar a sua vida reprodutiva. Tem mais ou menos esses elementos. Perfeito. Tem uma cartilha da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, traz um resuminho disso que a gente está conversando. Eu vou ler um trechinho aqui, acho que pode ajudar a gente a construir esse conhecimento e para quem está ouvindo a gente também entender melhor do que a gente está falando. Então, a cartilha diz assim, que os direitos sexuais dizem respeito à garantia do exercício da sexualidade de forma livre, autônoma e informada, tratam de questões sobre como as pessoas podem exercer a sua identidade sexual, também sobre como e com quem elas pretendem manter relações íntimas de afeto e expressar a sua sexualidade. Então, tem a ver também com a garantia da educação sexual, inclusive como forma de prevenção a danos à saúde sexual. Já os direitos reprodutivos tratam do direito, como Mayara falou, de que toda pessoa tem de determinar se ela quer ou não ter filhos. Também como, quando isso deve acontecer. Então, se eu quero ter filho, é quando eu quero, como eu quero que isso aconteça. Então, trata, por exemplo, dos direitos de acessar informações sobre métodos e técnicas contraceptivas, né, para garantir e para evitar uma gravidez, mas também para garantir uma gravidez, de planejar, caso queira, essa reprodução, quando essa reprodução vai acontecer, e engravidando, receber acompanhamento antes, durante e depois da gravidez. Isso envolve pré-natal. Às vezes, quando a gente está falando de direitos reprodutivos, as pessoas podem até não associar, mas tratamento para mulher grávida, né, para pessoa, melhor dizendo, para pessoa que engravida, também tem a ver com direitos reprodutivos. Pré-natal, o momento de decisão da hora do parto, de não sofrer violência obstétrica, tem a ver com direitos reprodutivos. Essa cartilha, quando fala de direitos sexuais, Felipe, eu já queria puxar um gancho aqui, que é uma questão importante para quando a gente fala sobre esse assunto, direitos sexuais e direitos reprodutivos que andam juntos, né, como a gente falou desde o começo da nossa conversa. Eu queria puxar um gancho para educação sexual. A gente tem vivido tempos em que esse tema tem se tornado polêmico, porque muitas vezes as pessoas não conseguem entender o que é educação sexual. E às vezes ligam a educação sexual para coisas que não tem nada a ver. Então eu queria que a gente conversasse agora sobre o que é educação sexual e por que ela é tão importante para garantir direitos sexuais e direitos reprodutivos. Então, a educação sexual ela vai envolver falar na linguagem adequada para a idade da criança ou do adolescente, né, sobre questões que podem, inclusive, mais adiante, impactar de forma negativa o próprio desenvolvimento, vou chamar, saudável da sexualidade. Eu vou dar um exemplo. A gente teve um grande projeto na universidade que aconteceu lá em Cabo e Pojuca, né, o projeto Diálogos. E aí a gente produziu uma cartilhinha justamente voltada para a criança. O interessante é que a gente foi na escola, a gente queria validar essa cartilha, ou seja, apresentar para as crianças, para os pais e para os professores, mas os professores estavam com muito medo, né? Por conta, enfim, o projeto já é antigo, mas essa onda de que a gente não deve tratar de sexualidade com a criança também, ela não é nova, né? Mas o interessante é que as crianças, sabendo que a gente estava lá querendo fazer, os professores não quiseram conversa com a gente, mas permitiram que a gente entrasse em contato com os pais e com as crianças, e as crianças ficaram super interessadas, sobretudo as meninas. A gente já sabia a partir de pesquisa que muitas eram vítimas de assédio, porque era naquele momento que a gente estava tendo o boom de swap, né? Então estava tendo lá a construção da refinaria, da petroquímica, e aí
a gente sabia que as meninas estavam, por conta de pesquisa que a gente tinha feito, estavam vivendo a situação e muitas delas tinham medo de contar para os pais para que não gerasse confusão. Então, elas conseguiram o consentimento dos pais, porque precisava para poder participar da oficina, e elas participaram e validaram a cartilha, né? E a gente conseguiu fazer com os pais também. E todos mostravam a importância, esses dois segmentos, a importância de estar discutindo aquele assunto. E a discussão não é chegar e falar sobre sexo ou como é que transa ou qualquer uma dessas coisas, é muito mais, eram duas historinhas, e é interessante que essas histórias mobilizaram também situações de violência contra a criança, independente de sexual. O sexual aparecia, mas ele só se tornava presente se as próprias crianças trouxessem isso, né? E aí a gente também tem um guiazinho que orienta como os pais e professores podem estar abordando o tema, porque realmente é um tema sensível na sociedade da gente, né? Muito cheio de tabu, mas se a gente não inicia isso logo cedo, as crianças elas têm muito mais chance de, numa situação de violência sexual, de abuso, de exploração, né, calarem, viverem aquilo de forma... E também quando elas mais adiante tiverem algum tipo de iniciação sexual, e aí a gente também vai... Enfim, essa cartilha é para criança, a gente não vai falar disso. Mas para adolescentes é importante que se fale, não é? Porque os estudos mostram que quem passa por programas de educação sexual tende a adiar a iniciação sexual. Quando elas se iniciam sexualmente, já vão saber como se proteger de uma série de questões. Além disso, torna essas pessoas também mais antenadas em relação à situação de abuso e violência, porque você muitas vezes não entende, a criança não entende que o que ela está passando é violência ou abuso, não é? Então é preciso que isso seja informado e de muito cedo, né? Então, para cada faixa de idade tem uma forma de se trabalhar, mas é importante que se trabalhe para garantir, por um lado, os direitos sexuais e, por outro, também, quando a gente já está falando de adolescente, mas, olha, a criança tem que, por exemplo, menstruação. Uma vez eu fui fazer uma oficina numa escola e as meninas não sabiam o que fazer, não sabiam direito. E eram meninas, assim, muito novinhas. A gente fez uma técnica de caixa de pergunta. Então, elas iam colocando as perguntas e, assim, eram meninas que estavam prestes a menstruar e não tinha nenhuma informação em casa sobre aquilo, né? Então, é um conjunto de informações que a criança não nasce sabendo. Alguém tem que ir informando, né? O mais importante, porque quando a gente também viu em pesquisa que quando essa informação não vem de um adulto responsável, ela vai vir entre as próprias crianças, pela televisão, enfim, as pessoas vivem numa sociedade em que a sexualidade está presente o tempo todo. Então, precisa de algum tipo de orientação. E aí, quando você não tem essa informação, diferentemente do que se é dito já há um certo tempo, e meio essa polêmica quando se fala de educação sexual, é que você não tem acesso à informação. Então, se você não tem acesso à informação, você não sabe muitas vezes, no caso da criança, como você está falando, identificar um tipo de violência sexual que ela pode estar sofrendo, que muitas vezes ela não sabe o que é, né? E também não sabe se prevenir quando vier, e quando estiver adolescente, adulto, como você muito bem colocou, se prevenir de algum tipo de doença sexualmente transmissível, né? E aí a gente vai fazer com que existam adultos sem informação e muito mais propícios, né, a doenças, por exemplo, ou a violações desses direitos sexuais e reprodutivos, né? E quando a gente está falando aqui a palavra direito, porque direitos sexuais e reprodutivos são direitos humanos, tá? Estão, inclusive, pontuados e garantidos na Constituição Brasileira de 88, mas a gente trata, né, apesar de utilizar a palavra direito, eles estão, obviamente, também dentro do campo do direito, mas a gente também trata direitos sexuais e reprodutivos dentro do campo da saúde, e era isso que eu queria trazer para nossa conversa agora. Maiara, por sendo uma pessoa da saúde, pode ajudar também a gente a pensar essa perspectiva dos direitos sexuais e reprodutivos dentro da área da saúde. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Maiara, como é que você enxerga, né, a garantia, digamos assim, ou a não garantia? Qual é essa realidade que você consegue perceber no seu trabalho como assistente social no campo da saúde? A gente tem muitas dificuldades, né, desafios no Brasil em termos de saúde pública como um todo, né? A gente tem um sistema único, que é universal, que é garantido para todos, todas e todos, mas é um sistema que ainda, né, na sua prática, na sua objetividade, ainda é muito distante de um modelo ideal, né, em termos de políticas públicas, em termos de acesso e tratamento. O tema dos direitos sexuais e reprodutivos, por ele ainda ser muito vinculado no Brasil aos temas das moralidades, né, ou seja, não vamos discutir sexualidade porque é incentivar o sexo, não vamos discutir aborto porque é incentivar o aborto. Então, ainda é muito difícil trabalhar o tema da prevenção, o tema dos direitos sexuais e reprodutivos na sua totalidade,
né, que é justamente trazendo esse debate da prevenção, trazendo esse debate da autonomia, trazendo esse debate da prevenção em termos não só, né, de infecções sexualmente transmissíveis, que são fundamentais conhecer, qualquer pessoa conhecer, como inclusive das violências, como o professor Felipe trouxe para a gente. Então ainda é muito difícil. As pessoas ainda reduzem muito o acesso aos direitos sexuais e reprodutivos à distribuição de camisinhas e pílulas contraceptivas nos postos de saúde. Mas mesmo se a gente for trazer essa discussão como foco, ainda há muita precariedade, porque existem pesquisas, relatos de mulheres, de pessoas que quando vão aos postos de saúde solicitar, né, seja a camisinha, seja o contraceptivo, muitas vezes vítima de um julgamento, é vítima de olhares que muitas vezes não são para cuidar, e sim para prejudicar, para discriminar. Então, mesmo se a gente for focar dentro dessa perspectiva, ainda é muito difícil, né? Ainda é muito complicado o acesso, principalmente quando a gente trata do Brasil, de uma magnitude extremamente complexa, diversa, desigual, né? Então, a realidade, por mais que a gente fale de um sistema único, ele não é concretizado da mesma forma para todas as populações, para todas as realidades. Então, ainda é muito difícil o acesso de forma a viver esses direitos sexuais e reprodutivos enquanto direito humano na sua prática. Então, fora isso, tem as questões, por exemplo, das mulheres, né, das pessoas que decidem engravidar, que querem ter seus filhos, que planejaram ter seus filhos e que ainda assim, né, tem tratamento desigual no que se relaciona à questão de como decidir essa gestação, de como levar essa gestação adiante, como é que vai ser no momento do parto, né? Por mais que existam várias resoluções do Ministério da Saúde, várias publicações dizendo que isso é algo que a mulher tem que participar, a pessoa que gesta tem que participar da decisão, ainda é muito colocado isso como um poder clínico, né? Então, as mulheres, as pessoas que gestam, muitas vezes são alvo de violências que impedem o exercício da sua autonomia, e fora que quando essas mulheres, essas pessoas que gestam, elas não conseguem, né, por alguma razão, elas engravidaram, mas elas não desejam aquela gestação, ainda são alvo também de muitas discriminações, por mais que o Brasil, ainda que não tenha legalizado o aborto, mas tenha previsões legais dentro do direito da interrupção legal, né, da gestação. Então, é um tema com muita dificuldade de ser concretizada. Como eu falei no início, se a gente fala do SUS como um todo, a gente vai ver vários desafios no acesso, no tratamento, né, na operacionalização desse SUS. Mas quando se refere aos direitos sexuais e reprodutivos, por ele ainda estar muito vinculado ao âmbito da moralidade, ainda é muito mais complicado para as pessoas exercerem esse direito humano. E aí, quando a gente fala desse direito humano a exercer e a ter garantidos seus direitos sexuais e reprodutivos, eu queria fazer um recorte aqui, porque eu acho que tem diversos níveis de dificuldades dependendo do lugar e de quem é a pessoa de que a gente está falando, né? Então, por exemplo, a gente geralmente, quando a gente falava antigamente sobre direitos reprodutivos, se falava só em mulher cis. Hoje não, a gente fala de direitos reprodutivos para todas as pessoas, porque a gente tem diversas conformações, digamos assim, sobretudo de relações e tarará. Então, eu queria fazer primeiro um recorte, Felipe, para a gente pensar direitos sexuais e reprodutivos para a população LGBTQIAPN+. Queria que a gente conversasse sobre isso. Como é que você enxerga hoje a garantia ou a não garantia? Quais são as principais dificuldades de garantir ou das pessoas LGBTQIAPN+, conseguirem acessar e ter esses direitos garantidos? Veja, o primeiro ponto é o próprio direito a identidade numa dessas letrinhas: gay, lésbica, transexual, queer, não binário. Então, digamos assim, a gente já tem aí uma dificuldade que vai resvalar muito no campo da violência e que tem repercussões importantes no campo da saúde mental dessas pessoas. Então, as pesquisas, a gente tem pesquisa no LabXu, a gente tem várias pesquisas no Brasil todo que vão mostrar isso. Então, eu como psicólogo preciso pensar muito nessa questão da saúde mental, né? A outra questão que é com que eu lido mais cotidianamente é a questão da prevenção do HIV, das DSTs, né? Porque a prevalência e incidência de DST e HIV
nas populações gay e de transgênero é muito grande e que a gente relaciona não à forma do sexo em si, mas ao próprio preconceito. São pessoas que aí aquela questãozinha de saúde mental que eu te falei, né? A gente tem pesquisas que vão mostrar que isso tem um rebatimento no cuidado de si, no se expor mais a determinadas situações, tem a ver com solidão, enfim, com uma série de questões, de emoções que o estigma produz e faz com que as pessoas não se protejam tanto, né? E quando a gente tem esse período, acho que, né, mas desde o final do governo Dilma, a gente já tinha um pouco, por conta de uma certa bancada, que eu não vou chamar de evangélico, porque minhas pesquisas mostram que nem todos os evangélicos são fundamentalistas, ou, né, eu acho que a gente tem que parar de colocar todo mundo no mesmo pacote, porque senão a gente não vai conseguir avançar na discussão com esses grupos. A gente tem, né, pessoas evangélicas aí na Câmara mostrando que não é bem assim, não é todo evangélico que pensa dessa forma. Mas, enfim, a gente, desde o final do governo Dilma, que a gente já tem uma diminuição das campanhas mais abrangentes sobre AIDS e para a população específica, né? Então, a nossa pesquisa, que já tem 10 anos, ela vai mostrando como as pessoas vão, porque se não circula o conhecimento, né, a informação, as pessoas começam a achar que isso não é mais um problema, ou os jovens que estão entrando na vida sexual começam a vida sexual sem essa informação que pra gente, pelo menos para mim, que vivi Cazuza, vivi grandes artistas morrendo da AIDS, então isso vai fazendo com que a gente ache que não é mais um problema, e é um problema super importante. Agora a gente está retomando muito disso, um elemento que é super importante nessa possibilidade de proteção em relação ao HIV, que é a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Então a gente conseguiu avançar muito com estratégias medicamentosas em relação à PEP, né, que é a profilaxia pós-exposição, que nas pesquisas, embora ela já tivesse disponível, as pessoas não sabiam, né, simplesmente que tinham acesso a ela. Então a gente tem que aumentar essa divulgação sobre essas duas estratégias que estão aí disponíveis, pelo menos no meu caso, né, na população com que eu trabalho, próxima, está disponível gratuitamente no SUS para homens que fazem sexo com homens, então envolvem homens bissexuais também, né, ou qualquer pessoa, enfim. E para a população transgênero. Então, isso pode ser um avanço muito grande, mas precisa de informação. Sem informação, ela ainda é pouco acessada porque é pouco conhecida, né? Mas isso não invalida as outras estratégias, e o ideal, inclusive, é que se junte as estratégias, até porque a PrEP para HIV protege do HIV, mas não protege em relação às outras DSTs, embora as outras tenham cura, né? Remédio e cura. Então, é isso. A situação hoje em relação, sendo mais conciso e tentando chegar em relação à população LGBT, né? Por aí vai as letrinhas, elas vão se multiplicando, e que bom, né? Porque, por exemplo, a gente também tem as pessoas assexuais, né? Que a gente nem tocou nelas. É um direito também, né? Não querer ter sexo, né? Não sentir o prazer nem a necessidade. Muitas vezes as pessoas são obrigadas a ter uma vida sexual sem querer. Mas, enfim, é precário ainda em 2 pontos, né? Uma, em relação à própria violência pela identidade. Então, a garantia desse direito ainda é muito ínfima. E em relação à educação sexual, porque a educação sexual, a gente falou da infância, mas ela é a vida toda, né? Hoje se fala muito da necessidade de a gente voltar à discussão, não só com a população gay, mas a heterossexual também, com as pessoas mais velhas, né? Tem aumentado por conta de Viagra, de lubrificantes, de uma outra forma de encarar a velhice. Então, precisam de uma educação sexual constante, e o Estado deve garantir, né, essa educação, que vai se fazer, às vezes, com oficina, às vezes com distribuição de material, às vezes com a campanha lá que tinha todo ano. Acho que está voltando a ter, no dia 1º de dezembro, enfim. Então, eu acho que é um pouco por aí. Um outro recorte que eu queria fazer, e aí eu queria te ouvir, Mayara, é um recorte de raça. A gente sabe que o Brasil é um país com diferenças sociais, econômicas. Existe uma diferença na garantia de direito ou no acesso a esses direitos sexuais e reprodutivos quando a gente fala de uma pessoa branca, de uma pessoa negra, né? E quando a gente faz outros recortes de etnia, tem uma outra visão também. População indígena, população quilombola, população cigana. Mas eu queria te ouvir a tua perspectiva enquanto uma pessoa que trabalha, né, assistente social, mas que também pesquisa o tema relacionado a direitos sexuais e reprodutivos.
dessa dificuldade de acesso ou a realidade sobre essa garantia de direitos sexuais e reprodutivos a partir desse viés, desse recorte. Sim, com certeza. E quando a gente fala, e aí eu vou trazer mais para a realidade das mulheres, quando a gente fala do ser mulher, a gente não pode considerá-la como um ser universal, né? Porque existem diversas desigualdades nas suas vivências. Por mais que as mulheres como um todo, elas vivenciam diversas formas de violência, elas estão sujeitas e vulneráveis a diversas formas de violência, esses marcadores, eles vão se expressar diferentemente a partir das condições dessas mulheres, seja a condição de classe, seja a condição da identidade sexual, da própria sexualidade e pela condição de raça, que é um dos elementos, digamos, uma das categorias que estruturam a sociedade brasileira. A sociedade brasileira é uma sociedade fortemente patriarcal, fortemente racista, né? Então, toda a estrutura da formação social brasileira é desenvolvida a partir dessas desigualdades de gênero, desigualdades de classe e desigualdades de raça. Então, quando essas mulheres acessam, por exemplo, os serviços de saúde, seja por estar gestante, seja porque não quer a gestação, né, se ela foi decorrente de uma violência ou de qualquer outro meio, o acesso, o atendimento tende a ser diferenciado quando a gente considera o elemento de raça. Por exemplo, existem vários mitos que ainda se sustentam nos serviços públicos de saúde sobre a questão do parto, que as mulheres negras aguentam mais dor e por isso se utilizam nelas menos recursos medicamentosos que possam diminuir um determinado sofrimento no momento do parto do que nas mulheres brancas que supostamente não são aptas para sentir dor. E tudo isso vem de uma marcação histórica muito grande quando a gente considera quem eram as mulheres negras na sociedade brasileira. Eram mulheres escravas, né? Eram mulheres que tinham a sua vida desumanizada. E essa percepção, por mais que a gente não tenha a escravidão como um sistema legalizado, né, no Brasil, mas essas percepções que estruturam o imaginário social, eles ainda têm repercussões na contemporaneidade. Então, assim, há inúmeros relatos, quando a gente vai discutir violência obstétrica, é impossível não considerar o demarcador racial nesse aspecto. Fora isso, existe um elemento que isso está colocado para todas as mulheres, que é a invalidação das suas vivências, das suas histórias, dos seus relatos. Mas essa invalidação também é maior entre as mulheres negras, né? A gente tende a desacreditar mais das mulheres negras do que das mulheres brancas, principalmente se essas mulheres brancas também são consideradas de um poder aquisitivo um pouco maior do que as mulheres pobres, periféricas. Então, diversas dificuldades no acesso, no tratamento e no próprio entendimento do que é essa mulher. A mulher como um todo, dentro dessa estrutura patriarcal, ela já tende a ser desumanizada e reduzida a sua dimensão, a sua vivência à reprodução. Então, assim, mulher só é entendida enquanto mulher se ela tiver filhos. Tem mulheres, vocês estavam falando muito sobre essa questão dos direitos sexuais, do direito a viver a sexualidade com prazer, mas tem mulheres que até hoje acreditam que a sua função dentro de um relacionamento, né, principalmente um casamento heteronormativo, é uma função da reprodução. Então, se ela não reproduz, se ela não tem filhos, se ela não gera uma vida, ela não é mulher. E aí, nesse processo, a secundarização do prazer é extremamente, né? A mulher nem sequer conhece o seu corpo, nem sequer conhece quais são os pontos que dá mais prazer, porque a vida sexual ela é reduzida à vida reprodutiva. Durante muito tempo, os corpos das mulheres negras, elas estavam vinculadas ao âmbito da reprodução, mas dentro de uma lógica mercadológica, fazendo até uma redundância, mas dentro dessa lógica mercadológica, porque os seus filhos eram mercadorias para a produção, para o modo de produção escravista. Hoje, a produção das mulheres negras, digamos assim, é a mão de obra barata, desqualificada, né? Porque as pessoas negras dentro desse universo do trabalho são pessoas que estão colocadas em empregos mais precarizados e, por exemplo, é o alvo da grande violência institucional do Estado. São as pessoas negras, mulheres e homens negros, periféricos, enfim. Então, a gente não pode discutir de forma alguma, seja o direito sexual, seja o direito
reprodutivo sem considerar esses elementos, sem considerar as diversidades, seja diversidades em termos geográficos, mas diversidades humanas, em termos de sexualidade, em termos do quesito raça-cor, em termos de classe, porque isso também vai determinar não só o acesso, mas a qualidade do atendimento que essas pessoas vão ter no âmbito do SUS, da saúde pública como um todo. Você falou aí no comecinho da sua fala violência obstétrica. E aí lá no começo da nossa conversa eu citei, né, que muitas vezes as pessoas quando pensam em direitos reprodutivos associam diretamente à interrupção da gravidez, né, ao direito ao aborto, à prática do aborto. Mas direitos reprodutivos têm muito mais coisas do que a interrupção da gravidez, né? A gente tá nessa conversa entendendo que direitos reprodutivos têm a ver a essa escolha, né, ter acesso à informação, a escolher se quer ou não ter filho, como e quando, e também o direito da pessoa que engravida ser a dona desse processo, afinal é o corpo dela que está gestando. Então, ela ser respeitada na maneira como ela quer esse parto e ter a sua saúde também respeitada nesse momento. Agora a gente sabe que, infelizmente, a realidade era um pouco distante dessa ideia que está posta no papel, que muitas vezes existem inúmeros casos de violência obstétrica, quando as pessoas que gestam estão sendo atendidas nessa condição de pessoas grávidas, principalmente na hora do parto, né, de não ter os seus direitos respeitados, dessa coisa da dor que você falou, pessoas negras aguentam mais dor, então você coloca menos anestesia, o que é uma violência absurda, falta de respeito para essas pessoas, de muitas vezes querer um parto normal e a pessoa que está assistindo, o médico ou a médica, dizer não, tem que ser cesárea, porque para o médico, para a médica é mais rápido e mais cômodo fazer uma cesárea do que esperar o tempo natural de um parto normal. Então tem diversas formas quando a gente fala de violência obstétrica. Queria que a gente tentasse resumir um pouco, Mayara, alguns exemplos do que é violência obstétrica para as pessoas que estão ouvindo a gente entenderem também que isso vai muito além da hora do parto, né? Porque às vezes a gente fala de violência obstétrica, pensa só na hora do parto, mas está presente de diversas formas quando a gente fala de pessoas que gestam, enfim, que engravidam. Queria, a partir da tua vivência, que você trouxesse exemplos de violência obstétrica para as pessoas que estão ouvindo a gente terem essa ideia que isso é muito mais amplo. Então, hoje, né, no Brasil contemporâneo, quer dizer, já faz, acho que desde os anos 2000, por exemplo, existe uma normativa estabelecida na legislação que as mulheres, as pessoas que gestam, têm direito ao acompanhante no momento do parto. Não só no momento do parto, mas nas consultas do pré-natal, no momento do parto, no pós-parto, né? E se a gente for dar um exemplo cotidiano dentro das unidades de saúde, principalmente nas unidades públicas, de saúde, esse é um exemplo que é mais sujeito a uma violência obstétrica, porque violência, que é onde a gente fala de violência obstétrica, é quando um direito é negado, né? Seja porque o direito ao acompanhante, por exemplo, foi negado, seja porque um direito à decisão sobre o parto foi negado, né? O direito sobre a escolha se quer, porque hoje a gente já pode decidir se quer um parto humanizado, se quer um parto normal. Claro que eu estou falando dentro de condições, digamos, vou até usar entre aspas, normais da gestação, dentro das condições esperadas. Não estou falando daquelas condições de intercorrências clínicas, que de fato precisam uma decisão de um saber médico, clínico, para definir a melhor conduta para salvar a vida dessa pessoa e a vida dessa criança. Eu estou falando dentro das condições normais, né, esperadas para o parto. Então, assim, muitas vezes é negado até mesmo o acesso dessas mulheres a um acompanhante, a um atendimento digno, né, para que ela tenha segurança naquele momento, que é um momento tão frágil para a vida de uma pessoa que está ali parindo, né? É um momento de dor, é um momento de fragilidade, de medos, de inseguranças. Então, quanto mais perto de pessoas que a gente confia, que a gente sente segurança, melhor. E isso é negado cotidianamente nos serviços públicos sob a alegação da superlotação das unidades, né? Então, enquanto assistente social, já lidei muito com situações como essa de que, devido à superlotação da sala de parto, é impossível entrar um acompanhante e submeter as mulheres a ficarem sozinhas nesse momento, né? E aí é preciso uma intervenção, muitas vezes até tendo que recorrer a órgãos como o Ministério Público para obrigar a instituição a garantir um direito que é tão básico, que está instituído no Brasil desde os anos 2000. A gente está em 2023 e ainda assim tem que lidar com essas situações, né? Então, violência obstétrica perpassa essa questão também da dor, né? Do limite da dor. Na
na hora de fazer não sentiu dor, né? Não precisa desse escândalo, né? Sem considerar que é um momento de dor e que as mulheres vão expressar essa dor sobre diversas formas, né? Então, isso é uma forma de violência obstétrica e que perpassa muito tanto o marcador racial quanto o marcador de classe, porque quando você vai nos serviços privados, muito dificilmente você lida com essas situações, né? Então, há uma vigilância maior nos serviços privados, porque, né, tende-se a entender que quem vai para um serviço privado de saúde, para uma maternidade privada, são pessoas de um pouco maior de poder aquisitivo. Então, a vigilância sobre esse direito, né, sobre essa humanização, ela é seletiva dentro de um público específico na sociedade. Então, é uma forma de violência também, você não garantir atendimento igualitário e universal como deveria ser para todas as pessoas que estão nesse momento do seu parto, da sua gestação. Fora a questão do preventiva, que vem antes ao parto, que é o pré-natal, que não está sendo colocada de maneira igualitária e de qualidade para todas as pessoas. Ainda no Brasil tem muita gente que está sem acesso à unidade básica de saúde e a um pré-natal de qualidade que possa identificar, inclusive, doenças para identificar se aquela gestação é uma gestação de baixo risco, de médio risco ou de alto risco, para ser direcionada, se for de alto risco, para uma maternidade de referência. Já não pode ser tratada no âmbito da atenção básica, tem que ir para a unidade hospitalar. E muitas vezes esse fluxo não é de fato garantido em todas as localidades do Brasil afora. E se a gente for falar até mesmo dentro do Nordeste, dentro de Pernambuco, que aqui é a nossa realidade, já vai ver diversas discrepâncias nesse sentido, né? Imagina pensar na diversidade do Brasil e das suas populações. Então, eu queria só fazer não sei se seria o momento, mas assim, um resumão dessa questão da vida reprodutiva, porque, né, como você falou, eu também falei no início, tem a ver com a decisão autônoma, consciente e de expressão livre, dizer quero ou não quero ter filhos, quando eu quero ter filhos e quantos filhos eu terão. Então, a vida reprodutiva perpassa, o direito reprodutivo perpassa por isso, perpassa de decidir que seja com qualidade, quem tem que garantir essa qualidade, né? Caso você decida ter seu filho ou sua filha, né, a sua gestação, a garantia dessa qualidade na assistência, desde o âmbito do pré-natal até o momento do pós-parto, é uma responsabilidade do Estado. Então, cabe à mulher decidir se quer ter, quando vai ter e quantos terão, e cabe ao Estado garantir a maior qualidade possível para que essa pessoa vivencie esse momento reprodutivo dentro de uma maior segurança de sua saúde e de uma qualidade que possa lhe propiciar uma integralidade da saúde. Não estou falando só da saúde física reprodutiva, estou falando inclusive da saúde psicossocial, também importantíssima nesse processo, né? E caso ela vivencie a gestação e perceba que não quer ter essa gestação, né? Também que seja tarefa do Estado garantir a melhor assistência com qualidade, com segurança da sua saúde e da sua vida, para que ela tenha uma interrupção gestacional. Então, a vida reprodutiva, o direito reprodutivo vai muito além da discussão do aborto. Que bom que está sendo colocado, que a gente está podendo falar sobre isso, né? A vida reprodutiva vai muito além disso e vai, inclusive, para dizer assim, olha, as mulheres, as pessoas que querem ter filhos têm que ter com a maior qualidade possível. E as pessoas que não querem ter seus filhos também têm que ter a maior qualidade na assistência possível para garantir um direito humano, que é um direito básico para todas as pessoas, que é o direito à vida. Essencialmente, antes de falar de direito sexual e reprodutivo, a gente está tendo que falar do direito essencial à vida e que isso tem que ser para todo mundo. Perfeito. Nessa sua fala, que você resumiu tudo isso, a gente puxando aqui uns ganchos, Mayara, a gente falou sobre violência obstétrica, né, dessa relação do direito a um atendimento às pessoas com qualidade, com dignidade, e aí eu quero ouvir agora, chegou a hora da gente ouvir uma história de Patrícia do Amaral, ela que é mestre em direitos humanos, é doula, e ela vai falar um pouquinho dessas suas experiências no trabalho na área de direito reprodutivo. É a hora do nosso quadro Conta a Tua História. Vamos ouvir. Conta a tua história. Olá, eu sou Patrícia do Amaral. Eu sou formada em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. E em 28 de setembro de 2022, eu defendi o meu mestrado, a minha dissertação de mestrado no programa de pós-graduação em Direitos Humanos da UFPE, com a orientação da professora doutora Maria Bethânia Santiago. O tema da minha pesquisa foi o aborto legal, mas o estudo ele também deriva para uma análise sobre a descriminalização e despenalização do aborto no Brasil.
parte da motivação para esse trabalho ele vem do meu lugar de ação enquanto doula. Então, a partir dessa experiência, eu pude identificar quanto um sistema que deveria ser de cuidado e de acolhimento, ele era também um sistema violador de direitos humanos. E o mestrado me deu a oportunidade de aprofundar esse estudo e de olhar para o aborto legal e para o aborto de uma forma geral como uma questão de saúde pública, como uma questão ética, política e de direitos humanos. Então, o estudo ele surge a partir de denúncias dos movimentos de mulheres que vão dizer que no Brasil estariam sendo exarados instrumentos normativos pelo Poder Executivo e também Legislativo que teriam, né, o condão de esvaziar o direito ao aborto legal e de diminuir o serviço, né, de política pública que tem que existir para que esse direito seja efetivado. E os resultados da pesquisa, ele mostra que, de fato, esses instrumentos normativos representam retrocessos ao direito, aos direitos sexuais e reprodutivos e ao Estado democrático de direito. Então, é um estudo que, além de fazer essa análise, ele também inaugura dentro do programa uma discussão sobre o aborto dentro dos direitos humanos. E aí, a gente está conversando aqui bastante sobre direitos sexuais e reprodutivos, a gente trouxe meio que essa visão geral de como a gente está, né, qual é o estado dos direitos sexuais e reprodutivos aqui no Brasil, para as pessoas sobre diversas perspectivas, e aí eu queria trazer para vocês, queria começar com o Felipe e depois ir para a Mayara. Como é que você enxerga, Felipe, quais seriam as estratégias ou o caminho para a gente conseguir garantir de forma mais efetiva direitos sexuais e direitos reprodutivos para todas as pessoas? Como é que você enxerga isso? É uma questão capciosa, né? Mas que precisa ser enfrentada. Eu acho que a questão da educação e da comunicação em saúde, eu acho que são fundamentais, porque não tem como... Eu acho que isso que vocês estão fazendo hoje com a gente, né? Para que mais pessoas saibam do que se trata, a questão da importância, mas isso não pode ficar só no podcast de vocês, né? Eu acho que isso é uma tarefa, inclusive é interessante que agora os últimos editais do CNPq, das agências de fomento, estão pedindo para a gente que a gente monte planos de comunicação para que a gente possa estar divulgando justamente o que a gente discute nas nossas pesquisas, na nossa extensão, para um número maior de pessoas. Então, são estratégias de comunicação em ciência e em saúde, né? A gente está com alguns projetos nessa linha, né? Mas sem comunicação, sem que a gente possa levar essa discussão qualificada para um número maior de pessoas no nosso país, eu acho que a gente não avança. E aí tem lugares que são estratégicos, né? Eu acho que a escola, né? Então a educação sexual é fundamental. Eu acho que as campanhas, tudo bem, a gente já tem muita coisa. Hoje eu vejo no Instagram, muita coisa, né? Os ministérios produzindo material, mas a televisão e o rádio ainda são mais importantes no país da gente. Então essa coisa de estar usando desse meio mais antigo, mas que é muito potente, né, para tratar dessas questões, eu acho que é fundamental, claro, numa linguagem simples, que as pessoas possam entender e a relevância, né? E, claro, também fortalecer nosso sistema de garantia de que esses direitos sejam cumpridos. Então, no caso específico da população LGBT, eu acho que envolve muito a responsabilização, o sistema de responsabilização precisa ser azeitado, melhorado, para que a gente possa garantir as violações sejam, e imagino que no campo dos direitos, tenho certeza que no campo dos direitos reprodutivos, Mayara estava falando de várias situações de violação em que a gente também precisa garantir. Agora, uma coisa que é importante é assim, as pessoas muitas vezes não sabem que têm direito, não é? Isso. Então, por isso que a educação, a comunicação, para que as pessoas comecem a saber. E eu lembro muito, aí voltando lá para as minhas experiências no Diálogos, aquele projeto lá, e em Cabo, e que a gente também trabalhava com comunicação em saúde e tudo, e a gente isso tem material audiovisual, eram os próprios jovens que faziam entrevistas à comunidade para montar uns videozinhos, né? Fazia parte da formação deles. E aí eles foram entrevistar a enfermeira-chefe, ela dizia, não, aqui na nossa comunidade qualquer jovem pode pegar camisinha. Quando eu ia entrevistar os meninos e as meninas, eles diziam que não podiam.
né? Os meninos, se eles fossem formados, eles recebiam camisinha. Se fossem as meninas, nem iam, né? Mas se fosse um menino mais franzino, não iam dar camisinha. Quando a gente tem, por direito, um adolescente, a partir dos 15 anos, pode ter acesso à educação sexual sem o consentimento dos pais e a todo tipo de insumo necessário para garantia da saúde e da prevenção de uma gravidez quando não desejada, né? E aí a gente acabou fazendo um material e vendo da importância que a gente afixasse um cartaz nos postos de saúde dizendo que era legal e que os adolescentes têm direito a pegar o material. Então a gente tem que informar todo mundo, né? Não adianta informar só ao adolescente, tem que informar ao profissional de saúde, aquele pessoal que fica lá na recepção, que muitas vezes é o primeiro a barrar, porque em alguns lugares você coloca a cestinha com preservativo até para dar mais acesso. Mas aquela pessoa, se olhar com cara feia, o outro já não vai querer pegar, né? Então, E aí isso também tem o desafio de como comunicar com esses diferentes públicos, né? Mas isso precisa ser encarado e feito, né? Eu acho que sem que a gente tenha informação circulando, eu acho que é muito difícil que a gente consiga avançar nessa discussão, né? Da implementação e garantia dos direitos sexuais e reprodutivos. Perfeito, Felipe. Mayara? Então, eu acho que eu vou muito nessa linha que o Felipe trouxe, né, da necessidade da informação e da educação. Eu acho que a educação ela é transformadora em todos os sentidos. É preciso fazer com que as pessoas tenham acesso a essas informações, não só sobre o que é o direito sexual e reprodutivo, que é mais ou menos o que a gente está discutindo aqui, mas também sobre o conhecimento sobre o seu corpo, o conhecimento dos direitos que tem, porque o não acesso ao conhecimento sobre o direito também é uma forma de violência, né? Porque você está omitindo informações que seriam essenciais para o desenvolvimento daquelas pessoas enquanto ser humano, enfim. Eu acho que também uma coisa fundamental é a divulgação dos serviços que já existem, né? Por exemplo, em Pernambuco, quando o Felipe estava falando do PrEP, a gente tem o Correio Picanço, que é um serviço, um hospital, né, de referência estadual para pessoas que tiveram situações de exposição, né, sexos consentidos, que tiveram exposição, que foram sem preservativo e vão lá utilizar medicações para prevenir infecções sexualmente transmissíveis. Isso é muito pouco divulgado, né? Além dos serviços para pessoas em situação de violência sexual e doméstica. A gente tem o CISAM, a gente tem o Vilmalessa, a gente tem o Sony Santos, e também é muito pouco divulgado. Quando o Felipe estava falando em algum outro momento sobre a questão da divulgação, das campanhas publicitárias do governo federal, por exemplo, eu me lembrei que, de fato, a gente não vê tanto isso. Eu lembro que eu passei a minha adolescência e parte da minha juventude acompanhando comerciais das novelas que eu acompanhava, né, sobre o uso do preservativo, a importância do uso da camisinha. Nas campanhas, por exemplo, Carnaval, tinha muitas campanhas nesse sentido. E o que a gente teve, por exemplo, durante os últimos 4 anos, né, nesse governo desgovernado que a gente teve, foi uma completa desinformação, né, e como medidas preventivas a não façam sexo, como se isso fosse possível, porque a sexualidade, o prazer, o sexo faz parte da vida em sociedade, faz parte da vivência das pessoas, do exercício de vida das pessoas. Então é impossível dizer para uma pessoa, né, que já inclusive está iniciando sua vida sexual ou já tem a sua vida sexual, dizer assim, quer prevenir doenças, quer prevenir infecções sexualmente transmissíveis, então não transe. Então, como se às vezes a questão da não relação sexual fosse uma questão de livre decisão, porque a gente tem várias situações de violência, né? Os números mostram contra crianças e adolescentes, contra mulheres, contra homens, enfim, a gente tem diversas situações. Então é importante também fazer divulgações, campanhas publicitárias, retomar essa política que já foi tão bem desenvolvida no Brasil como uma forma também de prevenção e de esclarecimentos sobre a vida sexual e a vida reprodutiva. E é necessário também a gente ter mais investimentos, né, em termos de recursos públicos para garantir a operacionalização das leis que já existem no Brasil. A gente tem muita lei no Brasil, né? O próprio Sistema Único de Saúde tem várias resoluções, né, que comportam a explicitação desses direitos sexuais e reprodutivos, mas que diante da precarização dos recursos públicos, diante da precarização dos serviços públicos, em especial da saúde, a gente não vê a operacionalização disso. E além do mais investimento para aquilo que já existe, a gente também precisa de mais regulamentação, de ampliação de políticas
que inclusive considerem a diversidade humana, né? Porque a gente tem avançado bastante, que bom que a gente tem avançado bastante em diversos debates sobre a sexualidade, sobre a expressão das vivências das pessoas, e as políticas públicas precisam acompanhar esse processo. Perfeito. E chegou a hora de mais um quadro aqui do Desteoriza, e é a vez do nosso Pegando o Bigu, que é o quadro onde a gente dá uma carona, dá um espacinho para que alguém possa falar sobre alguma atividade de ensino, de pesquisa, de extensão, ou algo que esteja sendo feito aqui na UFPE ou por alguém ligado à UFPE sobre o tema que a gente está conversando. E hoje a gente vai conhecer o trabalho de conclusão de curso no curso de Direito de Rayane Costa, que falou sobre os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Bora conferir. Pegando o bigu, meu irmão. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Rayane, graduada em Direito pela UFPE, e eu vim conversar um pouco com vocês sobre o meu trabalho de conclusão de curso, onde eu estudei o direito das mulheres, especialmente a dificuldade no campo do reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos. Isso acontece porque, originalmente, a lei é direcionada a satisfazer as necessidades do sujeito de direito homem, enquanto a mulher fica relegada ali na condição de objeto de direito, submetida às condições impostas. Tantas vezes, no curso da história, a gente percebe, por exemplo, que a mulher precisava do aval do seu esposo para exercer os seus direitos mais básicos. Atualmente, esse traço misógino ainda se perpetua, como, por exemplo, a gente pode perceber no debate acerca da autonomia do corpo feminino. E é diante desse contexto que meu trabalho vai analisar a influência do movimento de mulheres, do feminismo e suas intersecções de raça e classe na formação das decisões judiciais, principalmente na construção da noção da justiça reprodutiva, que é justamente o direito à autonomia do próprio corpo, em breve síntese, né? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem ler mais sobre o meu trabalho, vocês podem consultar o repositório.ufpe.br. E até logo. E agora chegou a hora das nossas já famosas indicações. Se você já escuta o Desteoriza, já sabe do que eu estou falando, mas se você não escuta, vou te contar agora. A gente pede para todo mundo que participa aqui do nosso podcast dar indicações de conteúdo, onde você que está nos ouvindo pode saber mais sobre o tema que a gente está conversando hoje. E aí eu já quero começar pedindo as indicações de Felipe. Quais indicações de conteúdo você trouxe para a gente hoje, Felipe? Então, eu vou fazer propaganda do material lá do nosso laboratório, né? Do Labechu. A gente tem um site que faz parte desse programa, então, no nosso último projeto financiado pelo CNPq, eles pediram um plano de comunicação em saúde e comunicação científica, e a gente acabou fazendo, então, um site e um Instagram, né? No site onde a gente tem uma série que chama Gênero, Sexualidade e Direitos Humanos, que tem, acho que 9 livros. Então, estão disponíveis lá no site. A gente também acabou linkando os artigos dos nossos estudantes, né, que passaram pelo Labechu, e dos professores que fazem parte, e também tem uma série de materiais informativos, por exemplo, a cartilhinha que eu falei, que é direcionada para criança, que chama o Caderninho Azul, também está disponível nesse site, né? É labechu.com, www.labechu, LABESCHU.com. Perfeito. Então, lá tem uma série de materiais que tem tudo a ver com o que a gente discutiu aqui. Perfeito. E você, Maiara? Eu vou indicar o documentário As Clandestinas, que fala um pouco sobre mulheres, né, que sofreram alguma violência ou que tiveram uma gestação não planejada, não querida, né, que foram interromper a gestação, e aí mostra uma série de violências que elas sofreram nos serviços públicos de saúde. Eu acho que é interessante a gente ter acesso a isso, nos livrando de determinados preconceitos, né, pré-noções concebidas
e moralismos sobre esse tema, que é um tema tão importante em termos de saúde pública, em termos da vida das pessoas. Então, eu acho que é um documentário importantíssimo para daí formar as nossas próprias opiniões, né? Tirando um pouco formações de opiniões já pré-concebidas, principalmente pelo uso das redes sociais, que muito mais desinformam do que informam com qualidade. Então, acho que é interessante esse tipo de documentário para a gente formar a nossa opinião. Eu acho também, assim, para quem está no momento mais lúdico, né, querendo escutar uma música mais legal, que possa refletir sobre a vivência das pessoas, das mulheres, eu acho também interessante a música da banda Francisca Ombre, Triste Loucomar. Eu acho que também faz a gente repensar esse lugar das mulheres na sociedade, pensar essas normas, enfim. E para quem quiser também mais teorizar sobre o assunto, ler a minha tese, que o tema é Contradições do direito ao aborto no Brasil em tempos de neoconservadorismo. É isso. Indicações massas, tanto de Maiara quanto de Luiz Felipe. E a gente também aqui do Esteoriza trouxe indicações de conteúdo para ajudar você que está nos ouvindo a saber e aprofundar mais sobre o tema dos direitos sexuais e reprodutivos. A nossa primeira indicação é uma série chamada Fala Direito Comigo, Direitos Sexuais e Reprodutivos. É uma série de animação publicada pela Clínica de Direitos Humanos, um projeto da Universidade Federal do Paraná. Na verdade, é um episódio dessa série que fala sobre isso, é uma série que tem mais episódios, né? E nesse episódio, o tema das sexualidades e reproduções humanas, ele é abordado com uma narrativa simples, e aí você pode ter acesso a esse episódio. Está disponível no YouTube da Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal do Paraná. Então, você coloca assim no YouTube, série Fala Direito Comigo, Direitos Sexuais e Reprodutivos. É muito bacana, uma linguagem simples, dá super para ir aprendendo mais sobre esse tema. Nossa segunda indicação é um documentário chamado Uma História Severina, documentário realizado pelas diretoras e roteiristas Débora Denise e Eliane Brum, que traz, por meio de uma narrativa que mistura um pouco de cordel, de música e de linguagem de reportagem, a história de Severina, uma mulher de Xangrande, que é aqui do interior de Pernambuco, que engravidou de um feto anencéfalo, e aí mostra um pouco da luta dela para ter o direito de interromper a gravidez, uma vez que o bebê nasceria sem vida. Então, esse documentário, que é o documentário Uma Vida Severina, também está disponível no YouTube. A nossa outra indicação é um site, o site da Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, que é uma articulação política nacional do movimento de mulheres, feminista e antirracista. Tem vários conteúdos, e aí eles têm um site, é o www.redesaude.org.br, e eles também têm página nas redes sociais, e aí eu vou deixar aqui indicado no Instagram, que é o @Rede Feminista de Saúde, tudo junto. Tem vários materiais, incluindo direitos sexuais e reprodutivos. E a nossa última indicação aqui do Esteoriza é um podcast chamado Papo Jovem, Os Direitos que Ninguém Te Contou, que é uma iniciativa de comunicação da ONG Gestos para informar sobre direitos sexuais e reprodutivos de todas as populações, independente da orientação sexual, identidade de gênero. São 4 episódios que estão disponíveis no Spotify, tá? E todas essas indicações, tanto as indicações do Esteoriza, quanto as indicações de Maiara e as indicações de Luiz Felipe, a gente deixa tudo bem relacionado nas nossas redes sociais. Se você entrar lá, você vai conseguir conferir um post, né, com as indicações bem direitinho, os nomes, o que é, se é podcast, se é livro, se é série, e onde é que você acha, tudo bem escrito bem direitinho. Então é só você entrar lá e conferir. Também vai ter um destaque, e aí nos nossos destaques e indicações, a gente também deixa lá tudo bem destacadinho, bonitinho, para você ter acesso a todas essas informações. Quero agradecer, né, a Maiara e a Felipe pela conversa, pelo papo, pela disponibilidade, e já que abrir esse espaço para vocês se despedirem, falar o que quiserem aqui no nosso episódio. Fique à vontade, Felipe. Não, eu acho que foi ótimo, né? Uma conversa tranquila, um tema muito sério, né? A gente vê que é um tema que traz, infelizmente, a gente ainda para um campo de sofrimento, de violências, mas é um tema que eu espero que daqui a alguns anos a gente possa estar tratando muito mais das questões do prazer sexual, né? Isso os teóricos, né, desse campo sempre falam que é mais difícil, né, ainda a gente garantir o direito ao prazer, né? Prazer responsável, prazer consentido, né? Mas, enfim, eu vou deixar a minha esperança de que chegue esse dia que a gente possa vir aqui discutir, né, o quão prazerosa tem sido a vida das pessoas, tanto no campo da sexualidade como da reprodução. Que assim seja. Maiara. Eu vou muito nessa linha também do esperançar, né, para que a gente, que momentos como esse, né, de conteúdos sérios, livres de preconceitos, de discriminações, a gente possa construir um futuro em que as pessoas possam viver livres,
possam ser autônomas da sua vida sexual, reprodutiva, trabalhista, enfim, da sua vivência como um todo, né? A expressão da sua vivência. E no mais, eu queria agradecer o convite e dizer que estou disponível aí para outras rodas de conversa. Agradecer, um prazer conhecer o Felipe, conhecer você, Laís, podcast muito legal. Eu andei fuçando lá as redes sociais de vocês, muito bacana. A gente que agradece, Maiara, Luiz Felipe, a participação de vocês e também agradece a você que está nos ouvindo por ter ouvido, né, o podcast e ter chegado até aqui. E eu quero te convidar mais uma vez para você seguir o Desteoriza nas redes sociais. É @Desteoriza no Instagram, Facebook, no X, que é o antigo Twitter, e no TikTok para acompanhar todos esses conteúdos. A gente bota um pouco mais de conteúdos lá também, acompanha o que a gente está fazendo, ver quais são os outros temas que a gente vai lançar ainda, os que já foram lançados, ter acesso a um monte de informação. Então, confere lá e segue a gente nas redes sociais, tá? E o Desteoriza, ele é produzido por servidores da Diretoria de Comunicação da UFPE e também é um projeto de extensão da mesma universidade. Esse episódio foi apresentado por mim, Laís Ferreira, teve produção de Jonas Lucas Vieira, pesquisa de Marília Félix, pós-produção de Felipe Silva, Maria Eduarda Ferreira e Richard Holanda, edição de Ícaro Souza e design de Sandra Chacon, Ludovico Soares e Ana Letícia Almeida. Eu e toda essa galera, a gente te espera no próximo episódio. Até lá!